O som das enxadas cavando a terra gelada ecoa pela madrugada como um tambor fúnebre que anuncia o fim de um tempo. Não há lua nesta véspera de Natal de 1879. Apenas o brilho trêmulo das tochas que ilumina rostos suados, mãos ensanguentadas e olhos que já não conhecem piedade. Entre as sombras dançantes, uma mulher negra de meia-idade comanda 6 homens que escavam com pressa febril, como se cavassem não apenas covas, mas túmulos para toda uma era de opressão. O cheiro da terra úmida mistura-se ao aroma de incenso que vem da capela distante, onde os senhores se preparam para celebrar o nascimento do Salvador, ignorando que nesta mesma noite uma salvação diferente está sendo selada com sangue e barro. Maria segura nas mãos calejadas uma faca ainda quente, e quando ergue os olhos para o céu sem estrelas, seus lábios se movem numa oração que nenhum padre ousaria benzer. Que a terra os engula, como engoliu tantos dos nossos, e que suas almas encontrem no inferno o mesmo sossego que nunca nos deram. O silêncio que se segue é interrompido apenas pelo som abafado de corpos sendo arrastados e o sussurro do vento entre as folhas secas, carregando consigo o eco de gritos que já se calaram para sempre. Antes de continuarmos com a história, diga nos comentários a sua cidade e a hora exata que você está assistindo. Era dezembro de 1879 e as montanhas de Ouro Preto erguiam-se como sentinelas silenciosas sobre um mundo dividido entre o ouro que brilhava nos cofres dos senhores e o sangue que escorria invisível pelas pedras das ruas coloniais. A cidade, outrora coração pulsante da corrida aurífera, agora respirava com dificuldade sob o peso de uma sociedade que se recusava a morrer mesmo depois da abolição parcial da escravidão. Nas fazendas que circundavam a antiga Vila Rica, engenhos de açúcar e plantações de café ainda funcionavam com base no trabalho forçado disfarçado agora, sob contratos de parceria que aprisionavam os libertos em dívidas eternas. As casas grandes mantinham seu esplendor colonial, com suas paredes de pedra-sabão e janelas de rótula que se abriam apenas para observar, nunca para acolher. Nos fundos dessas propriedades, as senzalas haviam sido rebatizadas de moradias dos trabalhadores, mas continuavam sendo prisões onde famílias inteiras se amontoavam em quartos sem ventilação, dormindo sobre esteiras de palha e sonhando com uma liberdade que a lei prometera, mas que a realidade ainda negava. O Natal de 1879 prometia ser diferente. Pela primeira vez em décadas, os senhores haviam declarado que os trabalhadores poderiam participar das festividades na Casa Grande, uma concessão que eles creditavam à própria generosidade, mas que, na verdade, resultava da pressão crescente dos movimentos abolicionistas que ecoavam desde a capital. As mulheres foram convocadas para preparar a ceia, os homens para decorar os salões com flores do campo, e as crianças para cantar canções natalinas que aprenderam nas missas dominicais obrigatórias. Mas por trás dessa fachada de celebração, os feitores continuavam exercendo seu poder com a brutalidade de sempre, sabendo que uma noite de festa não apagaria séculos de humilhação. Eles caminhavam pelas dependências da fazenda como lobos em meio a ovelhas, seus olhos percorrendo corpos femininos com a fome de quem considera tudo ao seu redor propriedade pessoal, suas mãos se estendendo para tocar onde não deveriam, seus risos ecoando como ameaças veladas que todos compreendiam, mas ninguém ousava confrontar. Na fazenda São Bento, a maior propriedade da região, vivia Maria das Dores, uma mulher que carregava nas feições a nobreza silenciosa de quem descende de rainhas africanas, embora sua certidão de nascimento a classificasse apenas como parda, filha de escravos. Seus 42 anos haviam sido esculpidos pela dor e pela resistência, criando um rosto onde cada ruga contava uma história de sobrevivência e cada olhar revelava uma inteligência que seus opressores jamais conseguiram quebrar. Maria tinha a pele da cor do cobre polido, cabelos grisalhos sempre presos em tranças elaboradas que ela mesma tecia com fios de algodão colorido, e mãos que sabiam tanto curar feridas quanto preparar venenos, tanto tecer rendas quanto empunhar facas. Ela havia aprendido a ler nas páginas de uma Bíblia abandonada, decorando cada versículo sobre justiça divina e vingança sagrada, e desenvolvido conhecimentos profundos sobre ervas medicinais, observando em segredo as práticas de uma curandeira que fora queimada viva anos antes por bruxaria. Maria era a mãe de esperança,
uma jovem de 17 anos cuja beleza desabrochava como uma flor rara em meio ao espinheiro da escravidão. A menina havia herdado da mãe a inteligência penetrante e o orgulho ancestral, mas sua juventude ainda não aprendera a disfarçar completamente o fogo que ardia em seus olhos castanhos. Esperança ajudava a mãe na cozinha da casa grande, onde preparavam as refeições dos senhores, e nos fins de tarde cuidava das crianças da senzala, ensinando-lhes canções que sua avó trouxera da África e histórias de heróis negros que os livros de escola jamais mencionavam. Era uma jovem que caminhava entre dois mundos, suficientemente educada para compreender a injustiça de sua situação, mas ainda presa às correntes invisíveis que a sociedade forjara para pessoas como ela. Seu sorriso raro iluminava os dias mais sombrios da fazenda, e sua voz doce acalmava até os corações mais endurecidos, mas havia nela também uma centelha de rebeldia que sua mãe reconhecia e temia, sabendo que em um mundo governado por homens brancos, a rebeldia de uma jovem negra era crime punível com a própria vida. Os 6 feitores da fazenda São Bento eram homens que haviam encontrado no exercício da crueldade uma forma de compensar suas próprias frustrações e fracassos. Joaquim, o mais velho, era um português que chegara ao Brasil sonhando com fortuna e descobrira que sua única habilidade era torturar os mais fracos. Antônio e Manuel, irmãos mulatos que haviam nascido livres, mas abraçaram a opressão como forma de se distanciar de suas próprias origens africanas. José, um caboclo de olhos pequenos e mãos grandes que encontrava prazer em humilhar mulheres. Pedro, jovem demais para tanta maldade, mas já corrompido pela convivência com os outros. E, finalmente, Sebastião, o mais perigoso de todos, um homem que havia perdido a própria família na Guerra do Paraguai e retornara com a alma destroçada, canalizando sua dor em violência contra aqueles que não podiam se defender. Eles se moviam pela fazenda como uma matilha, protegendo-se mutuamente e cobrindo os crimes uns dos outros, sabendo que enquanto mantivessem a produtividade alta e os trabalhadores submissos, os senhores fechariam os olhos para qualquer excesso. Durante anos, Maria observou esses homens com a paciência de uma caçadora, estudando seus hábitos, mapeando suas fraquezas, aguardando o momento certo para agir. Ela sabia que Joaquim bebia cachaça escondido nos estábulos todas as noites, que Antônio e Manuel tinham medo do escuro desde a infância, que José guardava dinheiro roubado em uma lata enterrada atrás da casa dos feitores, que Pedro ainda era virgem apesar de toda a bravata, e que Sebastião chorava sozinho sempre que chovia, lembrando-se dos campos de batalha onde deixara para trás sua humanidade. Maria conhecia esses segredos porque havia aprendido que o conhecimento é a única arma verdadeiramente eficaz nas mãos dos oprimidos. E durante décadas acumulou informações como outros acumulam moedas, esperando o dia em que poderia trocar esse tesouro por justiça. Uma das mulheres mais jovens da senzala procurou Maria em lágrimas, revelando que os feitores haviam estabelecido um sistema de taxas extras para as famílias que desejavam melhores condições de trabalho. As jovens mais bonitas eram forçadas a pagar essas taxas com seus corpos, enquanto suas mães e avós precisavam entregar parte de suas magras economias ou enfrentar punições que incluíam redução das rações de comida e aumento da carga de trabalho. Maria recebeu essa informação com aparente calma, mas internamente sentiu uma fúria antiga despertar, como um vulcão que permanecera dormente por décadas e agora começava a mostrar os primeiros sinais de erupção. Ela compreendeu que não se tratava apenas de casos isolados de abuso, mas de um sistema organizado de exploração que transformava o sofrimento de sua gente em prazer e lucro para os opressores. A informação chegou até ela através de Benedito, um homem mais velho que trabalhava como cocheiro e que havia escutado os feitores planejando uma surpresa especial para a véspera de Natal. Segundo o que ele conseguiu ouvir, os 6 homens haviam feito uma aposta sobre quem conseguiria domar primeiro a filha de Maria, e planejavam usar as festividades natalinas como desculpa para executar seu plano. A festa seria o pretexto perfeito. Todos estariam ocupados com os preparativos, a vigilância estaria relaxada, e qualquer grito ou pedido de socorro seria abafado pelos cantos e risos da celebração. Maria recebeu essa notícia em um silêncio que gelou o sangue de Benedito.
seus olhos se transformando em duas brasas que pareciam queimar tudo ao redor, enquanto suas mãos se fechavam lentamente em punhos que tremiam não de medo, mas de uma ira sagrada que finalmente havia encontrado seu alvo. Naquela noite, Maria não conseguiu dormir. Deitada em sua esteira, ela olhava para a Esperança, que dormia ao seu lado, inconsciente do perigo que a rondava, e sentia uma transformação profunda acontecer em seu interior. A mulher que havia passado décadas se submetendo, calando, agachando a cabeça e engolindo humilhações, estava morrendo para dar lugar a algo muito mais perigoso. Uma mãe que descobriu que não tinha mais nada a perder. As memórias de sua própria violação, ocorrida 20 anos antes e nunca vingada, voltaram com força total, misturando-se com o medo pelo futuro da filha e criando uma tempestade emocional que exigia ação. Maria levantou-se antes do amanhecer e caminhou até o pequeno altar que mantinha escondido sob uma tábua solta do chão, onde guardava os objetos sagrados que haviam pertencido à sua avó. Um colar de búzios, uma boneca de pano que representava Iemanjá e uma adaga enferrujada que havia sido forjada nas forjas de Angola e trazida para o Brasil no porão de um navio negreiro. Durante os dias que antecederam o Natal, ela começou a notar olhares cúmplices de outras mulheres, gestos discretos de apoio, ofertas silenciosas de ajuda. Joana, que trabalhava na lavanderia, deixou cair acidentalmente um bilhete aos pés de Maria com informações sobre os horários de ronda dos feitores. Benedita, a mais velha das cozinheiras, começou a preparar chás medicinais, que na verdade eram poções para provocar sono pesado e dores de barriga. Conceição, que cuidava da limpeza da casa dos feitores, passou a relatar detalhadamente a rotina de cada um deles, incluindo onde guardavam as chaves, quais janelas ficavam abertas durante a noite e até mesmo quais tábuas do assoalho rangiam mais quando pisadas. Maria compreendeu que sua dor era também a dor de todas elas, e que durante anos essas mulheres haviam aguardado alguém com coragem suficiente para liderar uma rebelião que elas próprias não ousavam iniciar. Padre Antônio, o jovem capelão da fazenda que havia chegado recentemente de São Paulo, trazendo ideias abolicionistas que escandalizavam os senhores, pregou sobre a justiça divina usando palavras que pareciam dirigidas especificamente a Maria. Deus não se esquece dos sofredores. E quando sua paciência se esgota, ele levanta instrumentos improváveis para executar sua vingança. Após a missa, o padre procurou Maria em particular e, sem falar diretamente sobre o que sabia, ofereceu-lhe um frasco de óleo sagrado que poderia ser útil para ungir feridas, e um rosário de contas pretas que trazia proteção contra espíritos malignos. Maria compreendeu imediatamente que o jovem sacerdote conhecia seus planos e, à sua maneira, estava oferecendo tanto aprovação espiritual quanto instrumentos práticos para sua vingança. Os senhores da fazenda decidiram viajar para a capital na véspera de Natal, deixando a propriedade sob o comando dos feitores e levando consigo apenas os criados pessoais. Isso significava que durante toda a noite de 24 de dezembro, os 6 homens teriam liberdade total para fazer o que quisessem, mas também que não haveria testemunhas de autoridade para qualquer evento que pudesse ocorrer. Maria viu nessa ausência não apenas uma oportunidade, mas um sinal divino de que chegara a hora de agir. Ela passou a distribuir tarefas específicas para suas cúmplices. Joana deveria garantir que as roupas dos feitores fossem lavadas com sabão misturado a pó de jurubeba, que causaria coceiras intensas. Benedita prepararia a ceia especial com temperos que incluíam ervas soporíferas. E Conceição se encarregaria de deixar abertas certas portas e janelas que normalmente permaneciam trancadas. Durante a tarde de 23 de dezembro, Maria executou a primeira parte de seu plano com a precisão de um estrategista militar. Ela visitou discretamente o cemitério da fazenda, onde estavam enterrados dezenas de escravos que haviam morrido de exaustão, doença ou violência, e colheu punhados de terra de 7 túmulos diferentes, pronunciando sobre cada um deles uma oração pedindo que os mortos se levantassem para testemunhar a justiça que estava por vir. Em seguida, dirigiu-se à mata que circundava a propriedade e coletou galhos secos de aroeira, folhas de comigo ninguém pode, raízes de mandacaru e flores de maracujá silvestre, ingredientes que sua avó lhe ensinara a usar para preparar poções que tanto poderiam curar quanto matar.
dependendo da dosagem e da intenção de quem as preparava. De volta à senzala, ela passou a noite inteira mexendo um caldeirão sobre fogo baixo, cantarolando canções ancestrais que suas colegas reconheceram como cantos de guerra, enquanto o aroma das ervas se espalhava pelo ar como o incenso de uma cerimônia sagrada. Na manhã de 24 de dezembro, Esperança acordou com febre alta e dores no corpo que a impediam de se levantar. Maria, que havia passado a noite acordada preparando suas poções, imediatamente compreendeu que se tratava de uma proteção dos ancestrais, que estavam poupando a jovem de testemunhar os horrores que estavam por vir. Ela preparou um chá calmante para a filha e pediu a Conceição que ficasse cuidando dela, alegando que a moça estava doente demais para participar dos preparativos da festa. Os feitores, inicialmente contrariados com a ausência de sua presa principal, logo se consolaram pensando que poderiam capturá-la mais facilmente durante a noite, quando ela estivesse sozinha e vulnerável na senzala. Eles não sabiam que essa aparente contrariedade era na verdade parte de um plano maior, e que cada movimento que faziam os aproximava mais da armadilha que Maria havia preparado com a paciência de uma aranha tecendo sua teia. Durante os preparativos da ceia, Maria descobriu que os feitores haviam decidido não apenas abusar de Esperança, mas também usar a ocasião para quebrar definitivamente o espírito de resistência que ainda existia entre os trabalhadores da fazenda. Segundo o que Benedito conseguiu escutar, eles planejavam tornar o estupro da jovem um espetáculo público, forçando a mãe e outras mulheres a assistir como forma de demonstrar que nenhuma delas estava segura e que qualquer tentativa de resistência seria punida com ainda mais violência. Essa revelação provocou em Maria uma transformação final. A mulher que ainda conservava algum resquício de humanidade desapareceu completamente, sendo substituída por uma força primitiva de justiça que não conhecia piedade nem hesitação. Suas mãos pararam de tremer. Sua voz se tornou firme como rocha, e seus olhos adquiriram um brilho que fez com que até mesmo suas aliadas sentissem um arrepio de medo e admiração. À medida que a tarde avançava, os preparativos para a festa se intensificavam, criando uma atmosfera de falsa alegria que contrastava brutalmente com a tensão que pairava sobre a senzala. Os feitores caminhavam pela fazenda com ar de donos do mundo, inspecionando os trabalhos e fazendo comentários obscenos sobre as mulheres que passavam, sem perceber que cada palavra era ouvida e memorizada por orelhas atentas. Maria coordenava os preparativos da ceia com eficiência aparentemente normal, mas cada prato que preparava carregava ingredientes especiais, temperos que causariam sede intensa, condimentos que provocariam sonolência e sobremesas adocicadas com mel no qual ela havia dissolvido extratos de plantas que alterariam o funcionamento normal do organismo. Ela sabia que não poderia envenenar mortalmente os 6 homens durante a ceia, pois isso despertaria suspeitas imediatas, mas poderia enfraquecer-los o suficiente para tornar mais fácil a execução da fase seguinte de seu plano. Quando o sol se pôs e a festa começou oficialmente, os trabalhadores foram reunidos no pátio da Casa Grande, onde longas mesas haviam sido dispostas sob a luz de tochas e lampiões a querosene. Os feitores ocuparam lugares de honra à mesa principal, servindo-se fartamente dos pratos que Maria e suas ajudantes haviam preparado, bebendo vinho que havia sido melhorado com ervas especiais e fazendo brindes grosseiros que incluíam referências veladas ao que planejavam fazer depois que todos estivessem recolhidos. Maria circulava entre as mesas servindo comida e recolhendo pratos, observando atentamente os efeitos de suas poções. Joaquim começou a transpirar excessivamente e a coçar o corpo. Antônio e Manuel desenvolveram uma sede insaciável que os fazia beber grandes quantidades de vinho adulterado. José começou a bocejar repetidamente e a piscar os olhos com frequência crescente. Pedro se tornou mais falante e descuidado que o normal, e Sebastião desenvolveu uma dor de cabeça que o fazia massagear as têmporas constantemente. Por volta das 10 horas da noite, quando a festa ainda estava no auge, Joaquim se levantou cambaleando e anunciou que iria verificar se a doente estava se sentindo melhor, seguido pelos outros 5 que riram e fizeram comentários que deixaram claro suas verdadeiras intenções. Maria, que havia guardado exatamente esse momento, se aproximou discretamente de Benedito e sussurrou: "Agora,
O homem acenou com a cabeça e começou a circular entre os trabalhadores, transmitindo uma mensagem simples: saiam do pátio e tranquem-se nas senzalas. Não saiam por nada até o amanhecer. Em menos de 10 minutos, o local da festa estava deserto exceto por Maria e meia dúzia de mulheres que haviam decidido ficar para ajudar, cada uma armada com utensílios de cozinha que haviam se tornado instrumentos de guerra, facas de cortar carne, machados de partir lenha, martelos de quebrar gelo e cordas que normalmente serviam para amarrar fardos de café. Os feitores chegaram à senzala e descobriram que Esperança não estava em seu leito. A jovem havia sido secretamente transferida para o esconderijo que Maria mantinha na mata. Uma caverna natural que ela havia descoberto anos antes e transformado em santuário onde guardava seus objetos mais preciosos. Furiosos e ainda mais excitados pela perseguição, os 6 homens se espalharam pela propriedade procurando a moça, gritando ameaças e promessas de violência que ecoavam pela noite silenciosa. Eles não perceberam que estavam sendo observados e seguidos por sombras humanas que conheciam cada trilha, cada esconderijo, cada pedra solta que poderia causar uma queda fatal. Maria havia transformado a fazenda inteira em um labirinto mortal onde os caçadores se tornaram presas, e onde cada passo em falso os levava mais fundo na armadilha que ela havia preparado com anos de planejamento meticuloso. José, o mais impaciente do grupo, decidiu voltar sozinho para a senzala, achando que poderia encontrar Esperança escondida em algum canto escuro. Ele nunca chegou ao destino. Joana o interceptou no meio do caminho, emergindo das sombras como um espírito vingador. E antes que ele pudesse gritar, uma corda se fechou ao redor de seu pescoço com a força de décadas de ódio contido. Seus últimos pensamentos foram de surpresa e terror, ao perceber que a negra submissa, que ele havia humilhado tantas vezes, era na verdade uma executora implacável que havia aguardado pacientemente o momento certo para cobrar cada ofensa, cada toque indesejado, cada noite de medo que ele havia imposto a mulheres indefesas. O corpo foi arrastado para uma cova que já havia sido preparada nos fundos da plantação de café e coberto com cal para acelerar a decomposição e eliminar odores que pudessem despertar suspeitas. Pedro, o mais jovem, também decidiu se separar do grupo para procurar em uma área diferente. Benedita o aguardava escondida atrás da casa dos feitores, armada com um martelo de quebrar gelo que ela empunhava com mãos trêmulas, mas determinadas. O jovem feitor morreu sem compreender por que a velhinha inofensiva, que sempre o tratara com aparente respeito, havia se transformado em instrumento de sua destruição. Benedita chorou enquanto preparava a segunda cova. Não de piedade pelo morto, mas de alívio por finalmente ter vingado todas as jovens que haviam sofrido nas mãos daquele rapaz que escondia sua crueldade atrás de um rosto angelical. Ela sussurrou uma oração pedindo perdão aos ancestrais por ter demorado tanto para agir, e prometeu que o sangue derramado não seria em vão. Joaquim, percebendo que 2 de seus homens haviam desaparecido, decidiu reunir os outros 3 e voltar para a casa grande em busca de reforços. Eles nunca chegaram ao destino. Maria os interceptou no meio do caminho, emergindo da escuridão como uma aparição saída diretamente dos pesadelos mais sombrios. Ela não estava mais sozinha. Ao seu lado caminhavam as almas dos mortos, invisíveis para os olhos dos vivos, mas claramente perceptíveis para qualquer um que tivesse desenvolvido a capacidade de enxergar além do mundo físico. "Onde está a menina?" gritou Joaquim, tentando manter algum controle sobre uma situação que claramente havia escapado de suas mãos. "A menina está onde vocês nunca poderão tocá-la", respondeu Maria com voz que parecia vir do fundo da terra. "Mas vocês vão para onde merecem." Os 4 homens restantes perceberam que estavam cercados. Das sombras emergiram Conceição, Benedita, Joana e meia dúzia de outras mulheres que haviam decidido que chegara a hora de acertar contas antigas. Cada uma trazia consigo não apenas armas improvisadas, mas décadas de humilhações engolidas, noites de terror vividas em silêncio e sonhos de vingança que finalmente encontravam oportunidade de se materializar. Os feitores tentaram lutar, mas descobriram que suas forças estavam diminuídas pelos efeitos das poções que haviam consumido durante a ceia e que enfrentar mulheres desesperadas em seu próprio território
era muito diferente de intimidar vítimas isoladas e indefesas. A batalha foi breve e brutal, decidida não pela força física, mas pela intensidade do desejo de justiça que movia as atacantes. Os 4 homens não morreram imediatamente. Maria havia planejado cuidadosamente para que eles permanecessem vivos o tempo suficiente para compreender completamente o que estava acontecendo e por quê. Amarrados com cordas que cortavam a circulação, amordaçados com trapos embebidos em ervas que causavam náuseas. Eles foram arrastados para covas que haviam sido cavadas com apenas 1 metro de profundidade, suficiente para impedir fuga, mas não para garantir morte rápida. Maria se ajoelhou à beira de cada cova e sussurrou no ouvido de cada homem uma lista detalhada de seus crimes. Os nomes das mulheres que haviam violentado, as crianças que haviam espancado, os homens que haviam torturado até a morte, e todas as vezes que haviam usado seu poder para transformar vidas humanas em instrumentos de prazer sádico. Joaquim da Silva, disse ela ao português que tremia no fundo de sua cova, você violentou 17 mulheres nos últimos 5 anos, incluindo 2 meninas de menos de 15 anos. Matou 3 homens a chicotadas por crimes que eles não cometeram. Forçou famílias inteiras a trabalhar, sem descanso sob sol escaldante, até que morressem de exaustão. E agora planejava fazer o mesmo com minha filha. Ela pegou um punhado de terra e começou a jogar sobre o homem. Esta terra que você pisoteou por tanto tempo vai agora pisotear você. A Antônio e Manuel, os irmãos mulatos, ela reservou palavras especialmente amargas. Vocês que tinham sangue africano nas veias, mas escolheram oprimir sua própria gente para ganhar as migalhas dos senhores brancos. Vocês são os piores de todos, porque traíram não apenas as vítimas, mas a própria alma. A terra caiu sobre eles como chuva pesada, cada punhado acompanhado de uma maldição ancestral que ela havia aprendido com sua avó. José recebeu sua sentença enquanto chorava e implorava por misericórdia. Você encontrou prazer na dor alheia, se deliciou com lágrimas de mulheres indefesas, riu do sofrimento de crianças órfãs. Agora vai descobrir o que é sentir medo sem esperança de salvação. As mulheres trabalharam em turnos para encher sua cova, cada uma jogando alguns punhados de terra antes de passar a vez para a próxima, transformando o sepultamento em ritual coletivo de purificação. Sebastião, o ex-soldado, foi o último a ser enterrado. Maria olhou em seus olhos que refletiam todo o terror do inferno e disse: você perdeu sua família na guerra e decidiu que isso lhe dava o direito de destruir outras famílias. Sua dor não justifica a dor que você causou. Que os espíritos dos mortos que você criou assombrem seu túmulo até o fim dos tempos. Enquanto a terra cobria lentamente os corpos que ainda se contorciam, Maria entoou uma canção que sua bisavó havia aprendido em África. Uma melodia que falava sobre justiça cósmica e o retorno do equilíbrio ao mundo. As outras mulheres fizeram coro, suas vozes se elevando na noite como um hino de libertação que ecoou pelas montanhas de Ouro Preto e chegou aos ouvidos de todos que ainda permaneciam acordados, enchendo alguns de terror e outros de uma alegria selvagem que eles não ousavam admitir nem para si mesmos. Quando o último punhado de terra foi jogado e a última voz se calou, Maria se ajoelhou sobre as covas recém-fechadas e plantou em cada uma delas uma muda de aroeira vermelha, árvore conhecida por suas propriedades de purificação espiritual. Que estas árvores cresçam fortes, murmurou, e que suas raízes se alimentem da podridão que vocês levam para a terra. Que seus galhos se elevem como monumentos à justiça e que suas folhas sussurrem para sempre os nomes dos inocentes que vocês destruíram. Com o amanhecer, quando os primeiros raios de sol iluminaram a fazenda São Bento na manhã de Natal de 1879, tudo parecia exatamente como deveria estar. Os trabalhadores saíram de suas senzalas para os afazeres matinais. Os animais foram alimentados no horário habitual e a capela tocou seus sinos chamando para a missa natalina. Mas algo fundamental havia mudado no ar da propriedade. Era como se uma nuvem pesada que pairava sobre o lugar há décadas tivesse sido dissipada durante a noite, deixando para trás uma sensação de leveza que ninguém conseguia explicar, mas todos podiam sentir.
As mulheres caminhavam com passos mais firmes, os homens erguiam a cabeça com mais dignidade, e até as crianças pareciam brincar com mais alegria, como se seus espíritos tivessem sido libertados de um peso invisível que os oprimia. Maria retornou à senzala ao nascer do sol, encontrando Esperança ainda dormindo o sono pesado das ervas calmantes. A jovem despertou lentamente, e pela primeira vez em semanas, seus olhos não carregavam aquela sombra de medo que havia se tornado constante nos últimos dias. Mãe, murmurou sonolenta, tive o sonho mais estranho. Sonhei que vozes me chamavam da terra, mas não eram vozes assustadoras. Eram vozes que diziam que eu estava segura, que podia dormir em paz. Maria acariciou o rosto da filha e respondeu com uma serenidade que não sentia há anos. Foram os ancestrais te abençoando, minha menina. Hoje é um novo dia, e você está protegida por forças mais poderosas do que qualquer homem nesta terra. Quando os senhores retornaram da capital na tarde de Natal, esperando encontrar relatórios sobre a festa e o comportamento dos trabalhadores, foram recebidos por um silêncio estranho. Os escravos cumprimentaram-nos com reverências mais profundas que o habitual, mas havia algo diferente em seus olhares. Uma paz que beirava a insolência, uma tranquilidade que desafiava décadas de subordinação forçada. Onde estão os feitores? Perguntou o senhor da casa, notando a ausência dos 6 homens, que deveriam estar relatando os eventos da noite anterior. Maria, que havia sido convocada para explicar o desaparecimento, respondeu com voz calma. Senhor, eles partiram durante a madrugada. Disseram que tinham recebido notícias urgentes de suas famílias e que voltariam em alguns dias. A versão de Maria foi confirmada por uma dúzia de testemunhas que juraram ter visto os feitores carregando suas bagagens e se dirigindo para a estrada que levava à capital. Benedito, o cocheiro, relatou ter ouvido conversas sobre dívidas de jogo que precisavam ser quitadas com urgência e sobre oportunidades de trabalho em fazendas mais ao sul. As evidências eram consistentes demais para serem questionadas, e os senhores, ainda cansados da viagem e ansiosos para desfrutar do feriado natalino, aceitaram a explicação sem investigações mais profundas. Além disso, a fazenda nunca havia funcionado de forma tão harmoniosa. O trabalho fluía sem conflitos, a produtividade se mantinha alta e pela primeira vez em anos não havia relatos de fugas, brigas ou atos de sabotagem. Nos dias que se seguiram ao Natal de 1879, a Fazenda São Bento se transformou em algo que ninguém havia previsto. Um lugar onde a escravidão continuava existindo legalmente, mas onde a tirania havia sido enterrada junto com seus executores. As mulheres trabalhavam cantando canções que não entoavam há décadas. Os homens caminhavam com posturas mais eretas, e as crianças brincavam com risos que ecoavam pelos campos como sinos de liberdade. Maria assumiu discretamente a liderança informal dos trabalhadores, organizando turnos de trabalho mais justos, distribuindo tarefas de acordo com as habilidades de cada um e estabelecendo um sistema de proteção mútua que garantia que nenhuma mulher ficasse sozinha em locais isolados. A transformação não passou despercebida pelos senhores, mas eles a interpretaram como resultado de sua própria benevolência natalina. Orgulhosos de si mesmos, começaram a receber visitas de outros fazendeiros da região, exibindo sua propriedade como exemplo de como tratar bem os escravos resultava em maior produtividade e menos problemas. Maria ouvia essas conversas com um sorriso discreto, sabendo que os senhores estavam celebrando inconscientemente sua própria vitória sobre eles. Cada elogio que recebiam pela gestão humanitária da fazenda era, na verdade, um reconhecimento do poder que ela havia conquistado através do sangue e da terra. As mudas de aroeira vermelha plantadas sobre as covas secretas começaram a brotar com uma velocidade que desafiava as leis da natureza. Em apenas algumas semanas, pequenos galhos verdes emergiam do solo, e em poucos meses, as árvores jovens já formavam uma pequena floresta no local onde antes havia apenas campo aberto. Os trabalhadores passaram a chamar aquele lugar de Bosque da Justiça, e desenvolveram o hábito de caminhar entre as árvores quando precisavam de conforto espiritual ou orientação para decisões difíceis. Muitos juravam ouvir sussurros entre as folhas durante as noites de vento, vozes que falavam sobre coragem, resistência e a importância de proteger os mais fracos.
A notícia do desaparecimento dos 6 feitores se espalhou pelas fazendas vizinhas como fogo em palha seca, criando ondas de especulação, que iam desde fugas por dívidas de jogo, até possíveis assassinatos cometidos por bandoleiros, que infestavam as estradas da região. Mas entre os escravos das propriedades próximas, uma versão diferente da história começou a circular. Sussurros sobre uma mulher negra que havia descoberto o segredo de fazer seus opressores desaparecerem da face da terra, deixando para trás apenas árvores que cresciam com raízes alimentadas pela justiça divina. Essa lenda se espalhou de senzala em senzala, de fazenda em fazenda, transformando Maria das Dores em uma figura mítica, cujo nome era pronunciado em orações de proteção e invocações de vingança. As mulheres escravas das propriedades vizinhas começaram a fazer peregrinações secretas até a fazenda São Bento, fingindo visitar parentes ou entregar mensagens, mas na verdade buscando encontrar Maria para ouvir de seus lábios como havia conseguido se livrar de seus torturadores. Ela nunca confirmou, nem negou as histórias que circulavam sobre ela, limitando-se a oferecer conselhos práticos sobre ervas medicinais, técnicas de autodefesa disfarçadas de lições de costura e estratégias de sobrevivência que incluíam a importância da paciência, da observação e da união entre as oprimidas. A terra guarda muitos segredos, dizia ela com um sorriso enigmático, e às vezes devolve o que nela plantamos de forma que nem sempre compreendemos. O padre Antônio, que havia oferecido apoio espiritual discreto aos planos de Maria, passou a incluir em suas pregações dominicais referências cada vez mais diretas à justiça divina que se manifesta através de instrumentos humanos. Seus sermões sobre David vencendo Golias, Judite decapitando Holofernes e Moisés libertando o povo do Egito eram ouvidos com atenção renovada pelos trabalhadores da fazenda, que encontravam nessas histórias bíblicas paralelos com sua própria experiência recente. O jovem sacerdote nunca mencionou diretamente os eventos da véspera de Natal, mas suas palavras carregavam um subtexto que todos compreendiam. Deus estava do lado dos oprimidos e, às vezes, sua vontade se manifestava através de atos que o mundo poderia julgar como crimes, mas que o céu reconhecia como justiça sagrada. Com o passar dos meses, a Fazenda São Bento se tornou um destino de peregrinação informal para escravos libertos, fugitivos e até mesmo alguns brancos pobres que haviam ouvido falar sobre o lugar onde negros e brancos trabalhavam lado a lado sem violência ou humilhação. Maria se tornou uma espécie de conselheira espiritual para essa comunidade em crescimento, oferecendo abrigo temporário para fugitivos, ensinando técnicas de agricultura sustentável e mantendo uma rede secreta de comunicação que ajudava escravos de outras propriedades a planejar fugas ou resistir a abusos. Sua casa se transformou em santuário, onde feridas físicas e espirituais eram curadas com ervas, orações e a sabedoria acumulada através de décadas de sofrimento transformado em força. Os senhores da fazenda, cada vez mais orgulhosos de sua gestão progressista, começaram a ser convidados para dar palestras em clubes sociais da capital sobre métodos humanitários de administração de propriedades rurais. Eles jamais suspeitaram que sua reputação de empregadores benevolentes havia sido construída sobre os ossos de 6 homens enterrados em covas secretas e que a harmonia de sua fazenda era mantida pelo medo que todos os opressores da região sentiam ao ouvir sussurros sobre o destino misterioso dos feitores desaparecidos. Maria assistia a esses desenvolvimentos com a satisfação silenciosa de quem plantou sementes que germinaram exatamente como havia previsto, criando uma realidade onde a justiça se disfarçava de bondade e onde o poder havia mudado de mãos sem que os antigos donos percebessem. A história de Maria das Dores e dos 6 feitores enterrados vivos se espalhou pela região como uma lenda que cruzava as barreiras entre escravos e livres, negros e brancos, católicos e praticantes de religiões africanas. Cada pessoa que ouvia a narrativa a recontava com detalhes ligeiramente diferentes, acrescentando elementos que refletiam suas próprias experiências e sonhos de justiça. Para alguns, Maria era uma bruxa poderosa, que havia invocado espíritos ancestrais para destruir seus inimigos. Para outros, ela era uma santa negra, que havia sido escolhida por Deus
para purificar uma terra manchada pelo sangue dos inocentes. E para muitos, ela era simplesmente uma mãe que havia encontrado coragem para fazer o que qualquer pai ou mãe faria para proteger seus filhos dos predadores que se escondiam atrás de uniformes e posições de autoridade. O Bosque da Justiça cresceu até se tornar uma pequena floresta que podia ser vista de longe, suas árvores de aroeira vermelha formando um marco na paisagem que servia como lembrança permanente de que a opressão, por mais sólida que pareça, sempre encontra seu fim quando confrontada pela determinação daqueles que não têm mais nada a perder. Viajantes que passavam pela estrada próxima começaram a relatar fenômenos estranhos na área. Ventos que surgiam do nada e faziam as folhas sussurrarem como vozes humanas, luzes que dançavam entre os galhos durante as noites sem lua e uma sensação de paz profunda que envolvia qualquer pessoa que caminhasse sob a sombra daquelas árvores plantadas sobre túmulos secretos. Esperança cresceu ouvindo fragmentos da história que sua mãe nunca contou completamente, mas que ela foi piecing together através de conversas sussurradas, olhares significativos e silêncios eloquentes que falavam mais do que qualquer palavra. Aos poucos, a jovem compreendeu que havia sido salva não apenas da violência física, mas de um destino que poderia ter destruído sua alma e transformado sua vida em uma sequência interminável de humilhações e sofrimento. Ela desenvolveu uma devoção profunda pela mãe que ia além do amor filial normal, venerando Maria como uma força da natureza que havia reescrito as leis da realidade para proteger aqueles que amava. Com o tempo, Esperança se tornou a principal guardião da memória dos eventos de dezembro de 1879, memorizando cada detalhe das histórias que sua mãe compartilhava em fragmentos cuidadosos, preservando nomes, datas e lugares com a precisão de uma cronista dedicada. Ela sabia que um dia seria sua responsabilidade transmitir essa história para as próximas gerações, garantindo que o sacrifício daqueles que lutaram pela justiça nunca fosse esquecido e que os nomes dos opressores continuassem sendo sussurrados como avisos para qualquer um que pensasse em repetir seus crimes. Maria viveu até os 83 anos, tempo suficiente para ver a abolição completa da escravidão e a transformação do Brasil em uma república que, pelo menos em teoria, reconhecia a igualdade de todos os cidadãos perante a lei. Ela nunca deixou a Fazenda São Bento, que havia se tornado não apenas sua casa, mas seu reino discreto, onde sua palavra era lei e onde sua proteção se estendia sobre todos que buscavam refúgio das crueldades do mundo exterior. Em seus últimos anos, ela se tornou uma figura quase mítica na região, visitada por pessoas de todas as classes sociais que vinham buscar conselhos, curas, bênçãos ou simplesmente a oportunidade de estar na presença de alguém que havia enfrentado o mal e emergido vitoriosa. Quando Maria morreu em 1915, durante uma madrugada silenciosa de março, centenas de pessoas compareceram ao seu funeral. Um evento que desafiou todas as convenções sociais da época ao reunir ex-escravos e senhores, negros e brancos, católicos e candomblecistas, todos unidos pelo reconhecimento de que estavam enterrando alguém que havia mudado o mundo ao seu redor através da força de sua vontade e da profundidade de sua coragem. Ela foi enterrada no centro do Bosque da Justiça, sob a sombra das aroeiras que havia plantado sobre as covas de seus inimigos, e dizem que no momento em que o último punhado de terra cobriu seu caixão, todas as árvores da floresta floresceram simultaneamente, cobrindo o local com pétalas vermelhas que caíam como lágrimas de gratidão. Anos depois, quando a Fazenda São Bento foi dividida e vendida para diferentes proprietários, o Bosque da Justiça foi preservado como área de proteção ambiental, oficialmente devido à raridade das aroeiras vermelhas que cresciam ali, mas na realidade porque nenhum comprador teve coragem de derrubar árvores que todos sabiam estar plantadas sobre segredos que era melhor deixar em paz. O local se tornou um santuário não oficial onde mães levavam filhas para ensinar lições sobre coragem e autoproteção, onde vítimas de violência vinham buscar força para denunciar seus agressores e onde qualquer pessoa que se sentia oprimida podia encontrar inspiração na história da mulher, que provou que até mesmo os mais poderosos predadores podem ser derrotados pela determinação de quem não tem nada a perder e tudo proteger.
A lenda de Maria de Ouro Preto continuou crescendo através das décadas, passando de geração em geração como uma história que era ao mesmo tempo aviso e promessa. Aviso para aqueles que abusam de seu poder, que a justiça sempre encontra um caminho. E promessa para os oprimidos de que a resistência é possível, que a dignidade pode ser preservada mesmo nas circunstâncias mais desesperadoras e que, às vezes, a única forma de garantir que as gerações futuras vivam em paz é ter coragem para plantar sementes de justiça em solo regado com o sangue da própria alma. O que você acha? Foi vingança ou justiça? Deixe sua opinião nos comentários e ajude essa história a não ser esquecida.